Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ponha semente na terra e não será em vão. Não te preocupe, a colheita planta para o irmão. Ponha semente na terra e não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Como é que anda a terra do seu coração? A semente que caiu dentro dele está produzindo fruto? Como é que está o terreno do seu coração? Está limpo, adubado, né? Está molhado, fértil? Como é que está o terreno do seu coração, a terra do seu coração? Neste momento, nós vamos nos unir, meu irmão e minha irmã, neste domingo. Nós queremos nos unir a todas as famílias que se reúnem nesse dia de hoje para ficar juntos, para celebrar, né, a palavra. Também vamos trazer presente as nossas comunidades, as nossas igrejas, né, as nossas paróquias, nossas dioceses, que nesse dia de hoje celebram a palavra, a Eucaristia. Meu irmão e minha irmã, vamos também neste momento trazer presente todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Por isso, em silêncio, vamos trazer presente para a nossa oração as pessoas que nós queremos neste momento, que se faça presente neste momento. Então vamos trazer presente, vamos colocar no colo de Deus, nos braços de Deus, sobretudo as pessoas doentes, as pessoas que estão com depressão, idosos, idosas, os abandonados, as crianças, a juventude, enfim, todas as famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos refletir neste momento está em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 70 e 30 frutos por um. Quem tem ouvido, ouça. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles?
Jesus respondeu: porque vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será tirado ainda mais, será dado com abundância, mas aqueles que não têm será tirado até o pouco que têm. E é por isso que eu uso parábola para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente caiu em terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse, com certeza, produz frutos. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, Jesus termina, de contar a parábola fazendo, na verdade, uma chamada, de atenção. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Essa é uma chamada de atenção. Ou seja, Jesus pede que prestemos atenção à parábola. Mas prestar atenção em quem e em que? Prestar atenção em quem e em que? No semeador? Na semente? Nos terrenos? Em que nós devemos prestar atenção? Geralmente, a gente presta atenção muito nos terrenos. Geralmente, quando a gente vai refletir esse evangelho, logo nos chama atenção a questão dos terrenos, os diversos terrenos. E a gente nunca, às vezes, a gente não presta muita atenção no semeador. E é importante prestar muita atenção também no semeador e no seu modo de semear. Como é que ele semeia? Como é que ele semeia? Como é que ele semeia a semente? Então, a parábola começa dizendo que saiu o semeador a semear. Saiu o semeador a semear. E ele age com confiança, com abundância. Ele joga a semente com confiança e com abundância. Joga a semente nos diversos terrenos. Ele acredita. Então, por isso ele vai semeando. Ele não se limita, ele não fica escolhendo aquele terreno que é bom, aquele. Não, ele vai semeando, Ele vai semeando aonde dá, com muita abundância, A semente cai
e cai por todas as partes, né? Cai em todos os terrenos, inclusive onde parece difícil germinar. A semente cai e cai em todas as partes, inclusive onde parece muito difícil germinar. Assim semeia Jesus. Assim semeou e continua semeando Jesus a sua mensagem de amor, a boa nova. Semear a sua palavra entre as pessoas, ele semeou e continua semeando a sua palavra entre as pessoas simples que acolhem. Mas também ele semeou a sua palavra entre os escribas, os fariseus, né, que a rejeita. Mas ele não deixou de semear, de passar a sua mensagem, de dizer o que ele tinha que dizer para as pessoas simples que a acolhiam com carinho e com ternura, mas também para os escribas, para os fariseus, para todo mundo, né? Hoje nós podemos pensar que o evangelho perdeu a sua força original. A gente até pode pensar, nesse mundo, né, de hoje, a gente pode pensar assim, olha, hoje o evangelho já não tem mais tanta força, né? E que a mensagem de Jesus já não atrai mais ninguém, o que não é verdade. A mensagem de Jesus continua atraindo pessoas. Continua atraindo, né? A mensagem de Jesus continua traindo pessoas, né? Certamente não é o momento de colher. Talvez esse não seja o momento de colher, mas seja o momento de semear com simplicidade, com humildade, com confiança, com fé. É preciso semear com humildade, com confiança, com fé, com verdade. Com verdade. Qual é o grande problema hoje, certamente também na época de Jesus? Qual é o grande problema? Não foi Jesus que perdeu a força, não, que perdeu o poder de atração. Não, não foi, não é Jesus. Não foi a mensagem, não foi a boa nova que perdeu a sua força de atração. Mas somos nós, né? Somos nós que perdemos ou que transmitimos, queremos transmitir a boa nova, né? Com contradições, né? Não sendo testemunho, sem convicção, sem fé, sem esperança. Aí ninguém acredita, né? Fica difícil de convencer alguém, né? Às vezes nós somos incoerentes entre a nossa fala e a nossa ação. Aí sim, aí o evangelho não consegue atingir as pessoas. Mas quando eu falo, ou quando eu falo, sobretudo quando eu faço, né, através das minhas ações, quando eu transmito a boa nova de Jesus Cristo, o evangelho, através do meu testemunho, das minhas ações, das minhas atitudes, com certeza essa semente vai cair no terreno certo e vai dar fruto, e vai dar muitos frutos. Por isso, meu irmão e minha irmã, por isso que eu chamei a atenção no início, para a gente prestar muita atenção no semeador. Que tipo de semeador sou eu? Que jeito, né? Qual é o meu jeito de semear? Eu semeio com fé, com esperança, com confiança, com amor, com carinho? Se eu faço tudo isso com amor e com carinho, certamente vai chegar sim aos diversos terrenos, aos diversos corações, mesmo aqueles mais difíceis. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja e que a gente seja realmente um bom semeador e uma boa semeadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.